Eu sou a professora Lorena e essa é a intérprete Débora. Essa aula de Geografia e História foi preparada especialmente para você, estudante do 4º ano, agrupamento D, ciclo da infância. Esses dias eu estava em minha casa, reflexiva, pensando sobre o meu lugar no mundo. Você já teve esse questionamento? Pois este é o tema da nossa aula de hoje. Observe o mapa mundi. Nesse mapa está estampado todos os países do mundo e eles estão divididos especificamente em continentes, 6 continentes. Observe só, América representado na cor verde, Europa na cor vermelho, Ásia na laranja, Oceania na cor rosa, África no amarelo e Antártida no azul. Onde será que está o Brasil? O Brasil está ali, na América. Porém, o continente americano também tem a sua divisão, que é América do Norte, América Central e América do Sul. Olha só o Brasil, juntamente com todos os outros países que fazem parte da América do Sul. Inclusive, se você quiser ampliar este mapa para conhecer todos os outros países, basta abrir a tela do seu celular e se aproximar aqui, nessa imagem do QR Code. Vamos para o grande Brasil. O nosso país é o 5º maior em dimensão territorial. Olha só, ele só fica atrás de Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. E dentro do Brasil também há uma divisão territorial. O nosso país é composto por 26 estados e o Distrito Federal. Inclusive, em nossa bandeira, esses estados e o Distrito Federal são representados por estas estrelas. Olha todos os estados do Brasil aí! Nesse caso, eles estão divididos por regiões, que são elas: região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Goiás está no Centro-Oeste, no coração do nosso país, juntamente com seus vizinhos, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Caso queira ampliar este mapa, já sabe, só acessar o QR Code. Todas essas informações foram retiradas do IBGE. IBGE, o que é isso? É um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele é um órgão público responsável por pesquisar e organizar informações referentes ao nosso país. Vale conferir o site deles. As fronteiras do Brasil nem sempre foram como as que conhecemos hoje. O Brasil nem sempre teve a divisão de 26 estados e o Distrito Federal. Houve muitas mudanças no decorrer da história. E é isso que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo. As fronteiras do Brasil nem sempre foram como as que conhecemos hoje. Nesse vídeo, descobriremos como o Brasil passou da primeira imagem para a segunda. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras e a população indígena ocupava todo o território. Porém, em 1500, os portugueses chegaram e ocuparam boa parte, expandindo-se principalmente pelo litoral. Passado algum tempo, a Espanha, que também havia chegado ao nosso Brasil, desejou ocupar parte do território também. Virou uma briga danada e foi estabelecido um tratado chamado Tratado de Tordesilhas para tentar diminuir essas complicações entre esses dois países. Esse tratado basicamente dividia o nosso país em 2 partes. Uma delas era governada por Portugal e a outra parte por Espanha. Portugal dividiu a sua parte em várias colônias e entregava a administração de cada uma delas para pessoas bem poderosas, para que elas pudessem manter e proteger o território de invasores. Vejam só como era a divisão interna do Brasil. Nesse período, Salvador foi tida como a primeira capital. Porém, esse modelo, essa divisão, não funcionou muito bem, pois somente 2 dessas capitanias estavam funcionando, que era a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, Portugal resolveu mudar tudo e dividiu o Brasil em 2 grandes estados.
Um estado foi nomeado de Maranhão e o outro estado do Brasil. Só que os portugueses cada vez mais foram expandindo. Sim, e resolveram ocupar a área que era da Espanha, desrespeitando aquele tratado que a gente havia falado. E o Brasil ficou dessa forma. No decorrer do tempo, o Brasil ia perdendo território, ao mesmo tempo ia ganhando território. Poxa, houve muitas mudanças. Porém, quero focar com vocês na última mudança territorial que aconteceu em nosso país, que foi no ano de 1988. Observe bem como Goiás era grandão. Sim, Goiás e Tocantins eram o mesmo estado. E foi nesse ano de 1988 que ocorreu essa divisão. Sendo assim, Tocantins é o estado mais novinho do nosso país. E essa é a nossa divisão territorial atual, aquela que conhecemos. Ufa, Brasil, quantas mudanças ocorreram no decorrer dos anos. Essa é a minha história, essa é a sua história, é a história do nosso país. Viram só, pessoal? A história de nosso país? Muitas mudanças, não é mesmo? Finalmente chegamos a Goiás. Goiás é bom demais! Goiás, que tem como capital o município de Goiânia. Goiás é composto por 246 municípios. Essa fonte, esse dado, eu encontrei também no site do IBGE. Porém, quero contar uma informação importante para vocês. Olha só, o nosso estado tem alguns vilarejos e alguns povoados, e estes podem conseguir a sua emancipação. O que é emancipação? A sua independência, a sua autonomia. Podem se tornar uma outra cidade. E caso isso ocorra, esse número de municípios pode alterar. Falando em municípios, o que é um município? É a junção da área urbana com a área rural. E ambas são interdependentes e muito importantes uma para a outra. Observe essa primeira imagem. Temos ali duas pessoas no campo, trabalhando no campo. Já a imagem ao lado, nós temos uma família na cidade. Como é que eu sei, como é que eu imaginei que é cidade? Porque eu olhei pela janela e percebi ali um aglomerado de prédios. E essa é uma característica importante da cidade. As famílias, essa família em específico, elas estão usufruindo daquilo que foi produzido no campo. E geralmente é assim que funciona. O campo oferece para a cidade matéria-prima e alimentos, e a cidade oferece para o campo produtos industrializados, atividades de comércio e serviços. Inclusive no campo acontece um fenômeno importante que quero falar para vocês sobre o êxodo rural. O que é isso? Algumas pessoas que moram no campo em busca de melhores condições de vida se deslocam para a cidade e fazem ali sua moradia. Goiânia, nossa cidade. Para que a nossa cidade funcione, é necessária uma organização política e administrativa. E a base dessa organização são os serviços públicos, que são divididos em 3 poderes: o poder executivo, judiciário e legislativo. O poder executivo fazem parte pessoas que precisam observar e atender às necessidades da coletividade, seguindo as leis. Elas precisam auxiliar, propor planos para a educação, cultura, saúde, segurança, infraestrutura e programas sociais. Inclusive, pessoal, aqui em nosso país, quero mostrar para vocês 3 pessoas importantes que fazem parte desse poder. A nível federal, temos Jair Bolsonaro. A nível estadual, o nosso governador Ronaldo Caiado. E a nível municipal, o nosso prefeito Rogério Cruz. E o poder legislativo, como é que fica? O poder legislativo cria leis e também fiscaliza aqueles que estão ali trabalhando no poder executivo. São eles os senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores. E, não menos importante, o poder judiciário, que aplica a lei, julgando e interpretando fatos, assegurando a aplicação do direito. Agora eu quero saber como é que fica a sua participação política. O que você tem a ver com tudo isso?
Vamos assistir o vídeo? Sejam todos bem-vindos. Nossa história é sobre cidadania. O primeiro grupo no qual vivemos é a família. E o grupo de diversas famílias juntas forma a nossa sociedade. Para tudo funcionar em harmonia, é importante que todos tenham direitos e cumpram deveres, evitando prejudicar o outro. Isso é cidadania. Entendi. Algum de vocês consegue dar um exemplo de cidadania? Deixa eu ver, professora. Nós temos o direito de ter ruas limpas, mas também o dever de jogar o lixo na lixeira, certo? Muito bem, Mônica. Senão, o que seria da nossa cidade? Alguém tem mais algum exemplo? Já sei! Nós temos o direito de ter segurança no trânsito, mas devemos respeitar os semáforos, senão... Já pensou quantos acidentes aconteceriam? E nós temos direito à educação, mas o dever de sempre respeitar os professores. Senão, o que seria de nosso futuro? Assim como muitas outras atitudes que tornam você um bom cidadão. Quando todos conhecem seus direitos e cumprem bem seus deveres, ajudamos a construir uma sociedade menos desigual e mais justa. Boa! Verdade! Gostaram do vídeo? Eu trouxe essa imagem, essa obra de arte de Antônio Botelho. Antônio Botelho morou em Goiás por muitos anos e ele levou a sua arte para mais de 40 países. E essa obra, em especial, é muito importante para mim, pois a leitura que eu faço dela, a interpretação que eu faço, me remete à cidadania. Essa obra tem o nome Ciranda. Como vocês percebem, todos estão de mãos dadas, buscando um bem comum. E é assim que eu imagino que seja a cidadania. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte e todos nós saímos ganhando. É aquele lema de Alexandre Dumas: um por todos e todos por um. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Caso queira realizar as atividades e assistir novamente o vídeo, confira todo esse material no portal Conexão Escola. Um abraço, até mais!